Boa tarde a todos. Estamos realizando hoje a aula inaugural do Grupo de Estudos de História do Socialismo neste semestre, com uma palestra sobre anarquismo com o professor Ernesto von Ruppert. O grupo de estudos é aberto a todos os interessados. Atualmente estamos estudando a Comuna de Paris de 1871, através de textos de Marx, Bakunin, Proudhon e outros autores. Os encontros do grupo serão realizados todas as quintas-feiras, de 1 a 3 da tarde, em local ser definido e divulgado por cartazes e pela página do grupo, que é facebook.com/groups/História do Socialismo. Sobre o nosso palestrante, o professor Ernesto von Ruppert é matemático, físico e cosmologista, tendo sido professor universitário em diversas cidades de Minas. Na UFB participou da criação do curso de Física. Ele tem várias páginas na internet, entre elas uma conta no ESC.com, na qual responde a perguntas sobre os mais diversos assuntos. O professor se define como, abre aspas, sem rótulos, um livre pensador, cético, racionalista, ateu, humanista, estoico, epicurista e anarquista. Na palestra de hoje, ele nos falará sobre o anarquismo. Foi distribuída uma ficha nas carteiras para que possa anotar suas dúvidas e observações durante a palestra. No final da mesma, as perguntas serão encaminhadas ao professor e ele responderá algumas. Há mais fichas disponíveis e canetas naquela mesa amarela no canto. A palestra será gravada e o link divulgado na página do grupo a partir de amanhã. Bem, estamos todos curiosos, então eu passo agora a palavra ao professor Ernesto. Boa tarde a todos. Eu tinha preparado uma projeção de show, mas como estamos aqui sem, eu vou abri-la no meu aqui notebook e vou me baseando aqui. A gente pode disponibilizar a apresentação. Depois eu passo. Bom, para começar, enquanto não abre ali, nós temos que, se vamos falar sobre qualquer coisa, conceituar de que se trata. Não é? Então, anarquismo, às vezes, você pode confundir com anarquia ou acracia. Na verdade, a diferença entre o significado dessas palavras é que o anarquismo é a concepção, é a ideia, um movimento para se obter a anarquia ou acracia, que é a situação de fato. Que situação de fato é essa que seria a anarquia? Que muitas pessoas confundem com bagunça, e não tem nada a ver com bagunça. A anarquia significa simplesmente não governo, ou acracia, ou não governo, quer dizer, a sociedade estruturada de tal forma que não haja governo, simplesmente. Então, ou acracia significa a mesma coisa, não governo. E para não haver governo, você também não vai poder ter o Estado, que é a entidade da qual o governo governa, né? O governo governa é o Estado. A gente tem que fazer uma distinção, eu até nem na minha eu não fiz isso nas transparências. O que é Estado, o que é nação, o que é país, o que é povo. Mas eu acho que isso você já tem uma noção, né? Quer dizer, um povo seria um conjunto de pessoas, nós só estamos tratando por enquanto de humanas, né? Já houve pessoas inteligentes não humanas nesse planeta, mas atualmente nós só temos humanas. Os neandertais eram algum tipo de humano, então eram um povo, não da espécie humana. Mas pode vir a surgir no futuro espécies que não são a espécie humana também dotadas de inteligência, então nós teríamos um povo daquela espécie. Então, o que é o povo? O povo tem uma certa afinidade étnica, uma afinidade de língua que fala, afinidade, por exemplo, cultural, não é? Várias coisas que fazem com que haja algo em comum entre eles. Então é o povo cigano, o povo sei lá o quê, o povo judeu, o povo Yanomami, é um povo. Agora, o país é um território ocupado pelo povo. O país é o chão.
está lá, o povo ocupa um território, então é o país. Esse país, ele pode estar, de uma certa forma, organizado, que é uma nação. A nação já tem certa estrutura, além de ser simplesmente um povo em um território, tem uma certa estrutura. E o Estado já é completamente formalizado, juridicamente falando. Então tem o governo, tem isso, tem aquilo, é o Estado. Então a anarquia seria uma situação que você pode ter o povo, você pode ter a nação, mas você não tem o Estado organizado juridicamente falando. Não tem um poder que se exerce sobre as pessoas que moram naquele país. Tá? Então isso é anarquia, não governo. Tá, então, percebida a diferença entre anarquismo e anarquia. Anarquismo é a ideia, o movimento para você obter a anarquia. Nós não temos atualmente anarquia em lugar nenhum. Já houve experiências anárquicas, mas não vingaram, digamos assim, né? No tempo da Revolução Bolchevista na Rússia, na Ucrânia, houve um período de poucos meses em que o chamado Makhno, acho que é esse o nome dele, lá da Ucrânia, o líder ucraniano, instituiu uma situação de não governo, tá? Um comunismo anárquico, comunismo sem governo. Mas foi massacrado pelo Exército Vermelho do Lenin, né? E do Trotsky, e acabaram com eles. Houve experiências anarquistas pouco depois da Reforma Protestante, numa comunidade na Alemanha chamada München, que me parece onde os anabatistas, que era uma seita, uma facção protestante, também tentaram colocar a anarquia, mas os outros protestantes não deixaram, acabaram com eles mesmo. E algo semelhante à anarquia aconteceu até pouco tempo atrás nos kibbutz, em Israel, que seria uma administração sem propriamente um governo. Agora, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: no momento em que você abole o Estado, você também abole as fronteiras. Consequentemente, não é possível você conceber a anarquia num lugar se nos outros não é. A anarquia tem que ser mundial. Essa é uma condição para que ela seja perfeitamente estabelecida. Quer dizer, você vai ter o mundo anárquico, você não pode ter esse país é anárquico. Porque se ele sendo anárquico, ele não vai ter embaixadores, não vai ter presidente da república, não vai ter rei, não vai ter coisíssima nenhuma disso. Então, como eles fariam uma relação? E se for um anarco-comunismo, ele não vai ter moeda, não vai ter dinheiro, não vai ter propriedade, não vai ter um monte de coisas que, se outros tiverem, como é que se faria? Importação e exportação, por exemplo, esse tipo de coisa. Se uns trabalham com dinheiro, outro não existe dinheiro, tudo é de graça. Então, é um problema sério esse problema da anarquia. Aqui não foi o que eu queria. Porque eu fiz nesse Open Office, aliás, a propósito, fazendo só um comentário aqui, como anarquista, eu sou totalmente contra programas piratas. Eu não uso de jeito nenhum. Ou eu compro e pago, ou eu uso o software livre. Eu não uso programa pirata. Tá? Porque isso a gente está usando aqui o Está usando aí. O Windows. Não, no caso aqui é o Windows, mas o Windows não é pirata, porque esse computador já veio com ele, quando você compra o computador vem. Eu estou tentando abrir aqui o Open Office, mas ele está abrindo. Abrir. Deixa eu ver aqui.
ordem. Eu acho o seguinte, uma das características mais importantes que nós vamos ver aqui agora mesmo, da anarquia, é a ética. A anarquia é uma concepção totalmente ética. Ela não admite deslizes éticos. Isso é essencial, senão você não vai conseguir... Tá, muito bem, tá aqui. Apresentação de slides. Vou abrir a apresentação, só que tem que não vai apresentar no projetor. Então, anarquismo, ideia e movimento, anarquia e acracia. Bom, vamos falar só um pouquinho sobre as outras possibilidades de gestão da sociedade, que são a democracia, né, que é o governo exercido em nome do povo, mas tem um governo, tem um Estado, mas esse Estado é governado por representantes eleitos pelo povo. Então isso é a democracia. E você tem a autocracia, que é as diversas formas de ditadura, totalitarismo, monarquia absoluta, em que o governante não é escolhido pelo povo, né? Ou ele conquista o poder, militarmente falando, ou vem de eras imemoriais aí, qualquer coisa, mas não representa a vontade do povo. Às vezes na democracia também acontece isso, né? Mas pelo menos é de se esperar que o governante democrata esteja governando porque o povo quis que ele estivesse lá. Então isso são aspectos políticos, né? A anarquia é uma concepção política. Agora, nós temos também o lado econômico. Às vezes eles estão unidos, mas são distintos. Então vamos falar um pouquinho sobre o aspecto econômico. Nós temos principalmente 3 vertentes. Existe, você pode falar em feudalismo, mas isso já não existe mais, já nem vou considerar o feudalismo aqui. Mas nós temos capitalismo, socialismo e comunismo. É muito comum a confusão entre o comunismo e o socialismo. E eu vou esclarecer um pouquinho aqui. Mas a gente tem que ter ideia seguinte, existe o conceito filosófico e existe o conceito histórico. Tá? Bom, capitalismo todo mundo sabe, é um sistema econômico, não político, é um sistema econômico em que você tem detentores do capital, quer dizer, patrões, vamos chamar assim, e trabalhadores empregados, assalariados que fazem o trabalho. Isso não significa que às vezes o patrão não possa trabalhar, ou que às vezes o empregado também não seja sócio da firma, mas, em suma, o capitalismo ele se baseia na existência do capital e do trabalho, né? O dono da firma e o empregado. Isso é o capitalismo. Tem patrões e tem empregados. Geralmente o trabalhador é o empregado e o patrão é o dono do dinheiro. Agora, o socialismo e o comunismo têm certas coisas em comuns, mas tem distinções, que é preciso ficar bem claro. Primeiro eu vou falar sobre o aspecto filosófico, filosofia política. Ou seja, o socialismo os bens de produção são da sociedade, tá? Não são de patrões individuais, quer dizer, é de todo mundo. Só que no socialismo existe um administrador global que é o governo. Então no socialismo você tem o seguinte, um único patrão, que é o governo, e todos são empregados do governo. Mas isso não quer dizer que você então não tem a propriedade privada, mas você tem a propriedade global de todos em nome do governo. E vai existir no socialismo também uma classe de administradores, que seria a burocracia, né, que vai administrar essas atividades econômicas, onde as pessoas serão trabalhadores do governo. O comunismo, filosoficamente falando, ele difere, porque também a propriedade é de todo mundo, mas não tem patrão nenhum, nem o governo. Perceberam a diferença? Em suma, no comunismo ninguém é empregado de ninguém. Todos são coproprietários da atividade em que trabalham. Não são empregados do governo. O governo não é o dono dos empreendimentos. Os empreendimentos são dos trabalhadores. Agora,
Historicamente falando, desde a Primeira Internacional, que vocês estão estudando aí a Comuna de Paris, que foi uma consequência da Primeira Internacional, houve uma ruptura entre o Bakunin e o Marx, e aí os socialistas, que eram marxistas, passaram a se autodenominar comunistas, e os outros anarquistas, os do Bakunin. Na verdade, a diferença que surgiu ali foi o seguinte: o marxismo, depois aperfeiçoado pelo Lenin, passou a ser chamado marxismo-leninismo, é uma concepção em que você tem o meio para atingir o comunismo esse que ninguém é dono de nada, não tem nem governo também não, seria através da ditadura do proletariado, como uma fase transitória, que teria que tomar o poder, e nós não abolir o Estado de cara, mas sim ter um governo de um partido único, que foi chamado de Partido Comunista, e esse governo iria fazer a transição para o comunismo, quando então se aboliria o Estado. Só que isso não aconteceu nem na União Soviética, nem na China, nem nos lugares onde se implantou o marxismo-leninismo. Então o marxismo-leninismo foi sendo chamado de comunismo. Então, historicamente, ficou sendo entendido que isso é o comunismo, ou seja, o socialismo de Estado ditatorial foi chamado de comunismo. Mas, na realidade, filosoficamente, isso não é o comunismo. O comunismo é o que ele pretende chegar, e não chegou. Tá? Então, nós temos essa diferença de concepção histórica e concepção de filosofia política. E eu vou citar aqui um outro, que é um meio termo entre o capitalismo e o socialismo, que é a chamada social-democracia, que vocês também já devem ter ouvido falar. É um sistema em que você ainda possui capital e trabalho, ainda possui patrões e empregados, mas algumas atividades são estatais, como por exemplo educação e saúde, e em alguns varia com o país, né? Por exemplo, transportes, e mesmo as que são privadas, elas têm um controle muito grande do governo. Então isso é a social-democracia, que é uma situação híbrida. Isso existe hoje em dia. Bom, seria interessante eu estar projetando, mas vamos ver as combinações possíveis entre o aspecto político e o aspecto econômico. Então você poderia ter uma autocracia socialista, que é o que aconteceu na União Soviética e o que aconteceu na China, Cuba. É uma autocracia socialista. Quer dizer, você tem um governo autocrático, eles alegam que é democrático, mas não é democrático. E é socialista. E você pode ter uma autocracia capitalista também, né? Ditaduras de direita, capitalíssima, mas é autocrática, como foi o governo brasileiro no período militar, aí, como foi lá o Pinochet, Argentina, etc. Ou, aí é um negócio a ser discutido. Nazismo e fascismo são socialismo ou não? São de esquerda ou de direita? O nome é nacional-socialismo, nazismo, nacional-socialismo, socialismo nacionalista. Bom, eu posso ter a democracia comunista, posso ter a democracia socialista e posso ter a democracia capitalista. Quer dizer, você teria, no Brasil e a maioria dos países ocidentais, são democracias capitalistas. Você pode ter a democracia socialista. A social-democracia, ela pretende ser uma democracia socialista, mas ela ainda tem resquícios de capitalismo. Então você teria a situação socialista da economia, mas o governo é democrático, o governo é eleito pelo povo, você tem pluralidade partidária e tudo. E qual que seria a democracia comunista? Também você tem participação do povo na escolha dos governantes, mas ao invés do socialismo, a diferença do socialismo e do comunismo principal é que no socialismo o Estado é o dono e no comunismo não tem dono. Tá?
é distribuído pelos trabalhadores. Você pode ter a acracia comunista e você pode ter a acracia ou anarquia comunista e a acracia capitalista. Não é a anarquia não precisa ser comunista ou socialista, pode ser capitalista. E da mesma forma que pode ser comunista. Agora, o que você não consegue ter é a acracia socialista. Porque o socialismo depende de ter um governo que é o patrão. E na anarquia ou acracia não tem governo. Então você não tem a anarquia socialista, mas pode ter a anarquia comunista. E a anarquia capitalista. Existem hoje em dia uma forte, digamos assim, movimento do anarcocapitalismo, né, que é defendido pelo Rothbard e outra, von Mises, que já faleceu, mas tem um instituto, von Mises, tem a Ayn Rand, tem aquele que foi secretário do Tesouro americano, esqueci o nome dele. Bom, eles defendem a anarquia capitalista. Quer dizer, tira o governo, mas continua tendo patrões e empregados. Bom, quais são os princípios em que se baseia a anarquia, quer dizer, que o anarquismo como movimento defende para que se estabeleça uma anarquia? Primeiro, convencimento, ou seja, a anarquia tem que ser estabelecida por consenso e aceitação e não por imposição. Esse é um ponto fundamental. Alguns anarquistas pretenderam que houvesse, o Bakunin mesmo, a anarquia imposta, né, em que o Bakunin diferia do Marx, na primeira Internacional Socialista, 1860 e cacetada, antes da Comuna de Paris. Que se tomasse o poder por uma revolução, mas mal o poder fosse tomado, dissolvesse o governo. Não tinha governo. Mas a ideia de máquina tomasse o poder e se estabeleceria um governo, que seria o governo socialista, para levar ao comunismo. Bom, mas o princípio fundamental da anarquia é que ela não é imposta, ela é aceita. Então, ela não é um meio para você atingir uma sociedade ideal. Ela é a culminância, o fim. Quando você resolver os problemas todos da sociedade, você terá uma sociedade anárquica. Porque o governo deixa de existir por falta de necessidade. O dinheiro deixa de existir por falta de necessidade. A propriedade deixa de existir por falta de necessidade. Práticas vão sendo feitas em que você não precisa de ter governo, não precisa de ter dinheiro, não precisa de ter propriedade. Como também não precisa de ter uma série de coisas que nós vamos citar aqui. Segundo, humanismo. Humanismo é uma característica também essencial da concepção anarquista. Ela não se baseia em concepção religiosa nenhuma. As religiões, pelo contrário, elas são infensas à anarquia. Elas sempre têm a noção de autoridade. Por exemplo, Jesus Cristo é o Senhor. Senhor é um que manda. Na anarquia ninguém manda. Então você não poderia ter uma anarquia cristã. Apesar de que o Tolstói falou isso, mas não está de acordo, porque não tem um mandatário. Não tem. Então a religião, ela de certa forma diverge das concepções anarquistas. Você pode ter crenças. Veja bem, crença é uma coisa, religião é outra. Crença, você acredita nisso ou naquilo. Religião é uma instituição. Você pode ter uma crença e não ter a instituição. As instituições religiosas, elas de certa forma se opõem à anarquia. Segundo, liberdade. Aliás, esse é um outro, terceiro, melhor, liberdade. Anarquia é uma situação livre. As pessoas são livres. Nada é proibido. Exceto, é claro, que você tem aquela noção clássica da liberdade, que liberdade é a liberdade de se fazer qualquer coisa desde que não tire a liberdade do outro, desde que você não cause prejuízo ou dano. Mas você não pode dizer, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso é meu, isso aqui é propriedade, não vai ter. Né?
Então, essa é uma característica importante da anarquia. Mas a liberdade só pode existir com responsabilidade. Então, é importante que na anarquia cada pessoa seja extremamente responsável. Porque ninguém vai mandar você fazer nada. E tudo vai funcionar direito porque você vai fazer, porque você tem responsabilidade. Todo mundo. Entendido? É anti-autoridade, tá? Isso é o próprio da anarquia. Mas não é só autoridade do governo. Qualquer autoridade. Você fala assim, então, inclusive a autoridade do pai sobre o filho? Sim, inclusive a autoridade do pai sobre o filho. Ou seja, o pai não manda. O pai convence o filho a fazer o que ele acha que precisa ser feito. Essa é uma mudança de mentalidade. Fala assim, mas isso não dá certo. Dá. Eu fui criado assim, meu pai foi criado assim, e eu criei meus filhos assim. Sem mando e nem obediência. Não precisa. Tá? Agora, você tem que pedir o que é razoável. Você não pode pretender que seu filho faça uma coisa que você mesmo não ia querer fazer. Só por comodidade, vai lá e faz isso, tem que fazer. Não tem que fazer, não. Você convence que é para fazer. Isso é interessante, né? Cooperação. Anarquismo requer uma mentalidade cooperativa e não competitiva. Nada de competição. Nada de querer ser melhor do que ninguém. Nada de querer vencer. Eu quero que todos sejam tão bons quanto eu. Eu quero que todos sejam tão ricos quanto eu. Eu quero que todos sejam... Por exemplo, você tem lá a competição, Olimpíada de Física. Isso não é anarquista. Isso, um vai querer ser melhor do que o outro? Não. Eu não posso pretender que eu seja melhor do que ninguém. Eu quero que todo mundo seja tão bom quanto eu, que eu seja tão bom quanto todo mundo. Então, cooperação ao invés de competição. Aí vem o negócio, mas e os esportes? Esporte envolve competição. Bom, esporte, aí alguns vão discordar de mim. Para mim, não é uma coisa legal. Esporte é o fim da picada. O bom é exercícios físicos, tá? Você fazer exercício, até jogar, qualquer coisa que exercita o físico, isso é importante e necessário. Mas não precisa vencer ninguém. Não precisa derrotar ninguém. Não tem que ter vencedor e vencido. Isso é anti-anárquico. Ok? Federação. Falei cooperação. Federação é o seguinte. A maneira com que a sociedade anárquica se organiza, porque anarquismo não é desordem. Tem que falar muitas vezes isso. Anarquismo não tem mando e nem tem obediência, não tem governo, mas tem ordem. E a ordem é mais perfeita, porque ela é assumida espontaneamente. Você faz o que tem que fazer porque quer, e não porque ninguém te manda fazer. E as pessoas entre si entram em acordo e falam, tem que fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Então, por exemplo, as pessoas pensam, mas isso só funciona numa tribo primitiva. Não, funciona numa sociedade sofisticadíssima. Mas como é que vai ser? Vai ser tudo de graça? Então, eu quero ir para Paris, tomar um avião. Você vai para Paris, fica no hotel, tomar um avião e não vai pagar nada. E a fábrica do avião vai fazer o avião de graça. E os funcionários da fábrica não vão receber dinheiro nenhum, mas vão ter tudo de graça. Isso é anarquia. Assim, mas isso é utópico. Utópico o que significa? Significa irrealizável. No momento é utópico. Não se realiza isso de repente. Mas, como eu vou desenvolver mais para frente aqui, você pode fazer um trabalho continuado, principalmente através da educação, e chegar lá daqui a quanto tempo? 500, 1000 anos. É isso. Não é para daqui a 10 anos e 20 anos, não. Bom, federação, então, está falando da federação, a organização anárquica se faz através de federações. Quer dizer, os trabalhadores, por exemplo, da indústria automobilística, então você teria a federação dos trabalhadores das indústrias automobilísticas, e eles entre si resolveriam como é que as coisas tinham que ser feitas.
Outra coisa do anarquismo é o internacionalismo. Anarquismo não pode ser nacional, tem que ser internacional. Você tem que acabar com essa ideia de eu sou brasileiro, eu sou um cidadão do mundo, não existe pátria, não existe nacionalismo. Eu não sou brasileiro, eu sou um terráqueo. Pronto. Então o mundo inteiro é a minha pátria. Ou melhor, não tem pátria nenhuma. Igualitarismo, aliás, esse igualitarismo não quer dizer que você diz que todo mundo é igual. Não. Todo mundo tem diferenças, né, devido a uma série de fatores genéticos, etc, etc. Mas o que é preciso? Que a sociedade dê a todos mesmas oportunidades, mesmos direitos. Então a igualdade é a igualdade de direitos, de deveres, de oportunidades, de tal maneira que todo mundo possa se realizar sem impedimentos. Porque a sociedade atual, ela cria barreiras que quem tem dinheiro pode isso, quem não tem não pode, porque não tem o dinheiro. Então, essa desigualdade é a desigualdade nefasta. Agora, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho força suficiente para fazer. Ué, isso aí é uma desigualdade. Tem alguns que têm força, outros que não têm força. Alguns têm mais capacidade intelectual, outros têm menos capacidade intelectual para fazer alguma coisa, para fazer outra coisa. Essas diferenças são naturais e não há como aboli-las, e nem se pretende aboli-las. Ou, isso mulher não pode fazer, também não tem. Esse igualitarismo entre os gêneros também. Quer dizer, eu digo o seguinte, só há 3 coisas que diferenciam o gênero ou o sexo, como queiram dizer. Sexo é biológico, gênero é social. É masculino do feminino. Mulher é capaz de fazer 3 coisas que o homem não é capaz: gestar, parir e aleitar. O resto, qualquer coisa que o homem faça, a mulher faz. Qualquer coisa que a mulher faça, o homem faz. Agora, alguma mulher pode não ser capaz de fazer, algum homem pode não ser capaz de fazer. Isso é individual. A mulher não tem força para carregar saco como estivador do porco? Tem sim. Alguma mulher vai ter. O homem não sabe fazer crochê? Sabe sim. Por que não? Qualquer coisa que o homem faz, a mulher pode fazer, e vice-versa. Então, o igualitarismo é esse igualitarismo de você considerar que tudo é possível para todo mundo. Mas não que todo mundo seja igual. Tá? Agora, a questão, os princípios anarquistas são fundamentados principalmente na educação. Esse é um ponto fundamental. O nosso sistema educacional é um sistema que tende, ele mantém essa estrutura social que nós estamos aqui. A educação reproduz isso nas crianças e nos adolescentes. Então nós temos que ter um sistema educacional anarquista, em que cria nas crianças, nos estudantes, a mentalidade anarquista, a mentalidade de desprendimento, de colaboração, de doação, de trabalhar de graça. Essa é que tem que ser. E essa educação já existem lugares assim. Já ouviram falar da Escola da Ponte em Portugal? Então, esse é um modelo de escola anarquista que pode ser implementado sem problema nenhum, só que o nosso governo não deixa. Mas, ao longo do tempo, com pressão, poderá ser conseguido. Quer dizer, é uma escola que não tem série, não tem turma, não tem disciplina, não tem prova, não tem nota, e eles são aprovados nos exames para os cursos superiores com 100% de aprovação. Cada um no seu ritmo. Vale a pena vocês procurarem isso, Escola da Ponte, e verem como é que é o negócio lá. É muito interessante. E finalmente, nesses princípios, eu queria falar sobre o seguinte: como chegar à anarquia? Por revolução ou por evolução? Acontece que, no início do movimento anarquista, as propostas eram de uma revolução para derrubar, isso na França e na Alemanha, em meados do século XIX. Depois aconteceu na Rússia, mas só que não foi anarquista, né? A não ser na Ucrânia. A revolução, ela contraria os princípios anarquistas. Por quê? Porque se houver uma revolução, vai haver vencedores e vencidos. Se os vencedores não se impuserem aos vencidos,
e fala assim, agora ninguém manda, todo mundo faz o que quer. Aí os vencidos vão voltar e retomar o poder. Então uma revolução precisa conter os vencidos. E para ela conter os vencidos, ela tem que ter um mando. Ela tem que ter um poder. E isso é anti-anárquico. Então você não pode chegar, atingir anarquia por revolução. Você tem que atingir por evolução. Evolução das mentalidades. Até que você admita que eu possa viver no mundo sem mandar em ninguém, sem que ninguém me mande. Eu posso viver no mundo em que eu trabalho de graça para os outros. Em que os outros me dão o que eles fazem de graça para mim. Tá? Isso é interessante. Bom, que modalidades de anarquismo foram apresentadas no decorrer da história do anarquismo? Começou com o chamado anarquismo individualista de Stirner na Europa e de Varre nos Estados Unidos. O anarquismo individualista, que hoje em dia vem a ser o anarquismo capitalista, anarcocapitalismo, é aquele anarquismo que considera que é o chamado anarquismo egoísta. Ninguém manda em mim, mas eu faço o que quiser. Não tem esse negócio de preocupar com o grupo, preocupar com o bem de todos. Eu quero o meu bem particular e os outros que se danem. É uma volta a uma realidade pré-histórica, tribal, vamos dizer assim. Nem tribal, porque as tribos até que cuidam do bem comum. Existem tribos indígenas que são anarquistas. Mas eles são uma sociedade mais simplificada, né? Mas esse primeiro individualismo, o anarquismo individualista, foi o mais primitivo. Depois surgiu o chamado mutualismo, com Proudhon e outros que os seguiam nas suas ideias. Mutualismo já era o seguinte: de certa forma, ainda mantinha a concepção capitalista de propriedade, mas só que essa propriedade não era de pessoas individuais, quer dizer, você não tinha o capitalista, a propriedade era dos trabalhadores, quer dizer, os trabalhadores de um certo empreendimento mutuamente eram os donos daquilo, certo? Mas havia dinheiro, concepção de haver dinheiro, ele até propôs a criação de um banco, e você teria essa situação ainda semi-capitalista, vamos dizer assim. Mas você teria a propriedade mútua dos meios de produção, né? E seria aqui feita uma remuneração aos trabalhadores. Esse é o mutualismo. Marx até se baseou muito em Proudhon. Depois o Bakunin ele propôs o coletivismo. O coletivismo é parecido com o comunismo, mas com uma diferença. No coletivismo você tinha a propriedade também coletiva dos bens de produção e a remuneração era feita pelo que mais ou menos na base da troca, pelo que o quanto que você produzia você recebia. Então você tinha um valor que ele até propôs substituir a moeda por um tal de bônus de trabalho, não sei o que dava um valor do quanto que você trabalhou e por aquilo você teria como se fosse, não sei se vocês têm idade suficiente para lembrar de quando surgiu o Plano Real. Vocês lembram dele? Do surgimento do Plano Real? No tempo do Itamar Franco, presidente da República, e o Fernando Henrique, ministro da Fazenda. Bom, aí eles propuseram o chamado URV, Unidade Real de Valor, em que cada coisa, comparativamente com outras coisas, tinha um valor relativo, né? 1 quilo de feijão vale 1 quilo de carne vale 5 quilos de feijão, um disso vale aquilo. Esses valores comparativos eram dados nessa URV, e aí você fazia compras em termos de quantas URV aquela coisa cabia. Só que o cruzeiro, que era a moeda, estava sempre desvalorizando. Passado alguns tempos em que as pessoas acostumaram com esse tal do URV, e já faziam mentalmente suas contas em URV, quantos URV eu ganho, etc., quanto custa o aluguel da minha casa, URV. Aí o Plano Real transformou a URV em moeda.
e parou de ter inflação. Uma ideia fantástica. Parou de ter inflação. Depois começou a ter a inflação da nova moeda também, né? Mas o Bakunin propôs uma coisa semelhante a essa, que seria o chamado coletivismo. Mas o coletivismo não tinha a ditadura que o Marx pretendia. Tá? Tanto é que a ruptura entre Marx e Bakunin foi nisso. O Marx queria uma ditadura provisória, o Bakunin não, nada de ditadura, vamos sem governo nenhum. Mas, para o fim do século XIX, houve o anarcocomunismo, que é o do Kropotkin. O anarcocomunismo, ele já não baseia no seguinte: você não vai receber pelo que você faz. Não tem essa troca, não tem esse valor atribuído ao seu trabalho. Você vai trabalhar o quanto você conseguir trabalhar e vai doar o seu trabalho para a sociedade, o produto do seu trabalho para a sociedade. E a sociedade vai usar do produto do trabalho de todo mundo na medida do que cada um precisar. Então, é aquilo, de cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade. Então, não tem esse negócio, isso vale tanto disso, isso vale tanto disso. Não, eu trabalho de graça para todo mundo. Todo mundo tem tudo de graça. Tranquilo e tranquilo. Então, existiriam, assim, tipos, postos de troca, né? Em que os trabalhadores rurais, tudo quanto é coisa teria lá disponível para você pegar. Como se fosse um supermercado, mas só que você não paga. Mas é tudo coletivizado também. Então, o individualismo teria que ser abolido. O individualismo inclui o seguinte: eu não tenho a minha casa, eu não tenho a minha mulher. A minha mulher é coletiva, meu marido é coletivo, a minha casa é coletiva, tudo é coletivo. Essa, às vezes, é difícil de engolir, né? Mas é isso. Quer dizer, nada é meu, nem minhas roupas. Não preciso ter roupas minhas. Eu tenho um lugar que é o vestuário coletivo. Está lá, roupas disponíveis, as pessoas vão lá, pegam e vestem. Garagem coletiva, tem carros, as pessoas vão lá, pegam e usam, e deixam na outra garagem. Na França já tem isso com bicicletas, sabiam disso? Tem os bicicletários, fica as bicicletas lá, a pessoa vai lá, pega, leva, deixa no outro lugar, coisa e tal. Só que paga. Mas aí você... mas é da prefeitura de Paris. Mas seria algo de um tipo assim, mas você não paga. Então, esse é o anarcocomunismo, né? E tem o anarcocapitalismo, que é uma versão moderna do anarco-individualismo, que é defendido por esse Rothbard e outros, que é você não ter governo, que é para não atrapalhar os ricos de ficarem mais ricos. Mas você vai ter o capitalista, o trabalhador. Esse é o anarcocapitalismo. A Ayn Rand também defende isso. Não sei se vocês já ouviram falar. Bom, vamos ver as principais características do anarcocomunismo, que é a modalidade que eu defendo. Eu sou um anarcocomunista. Note, não sou marxista. Não sou socialista, filosoficamente falando. É diferente, precisa entender bem isso. Então, característica do anarcocomunismo: abolição da propriedade. Então, isso é geral do anarquismo de uma maneira geral. Mas nós estamos vendo uma relação. Aí você tem anarcocomunismo, anarco, político, comunismo econômico. É a união da economia com a política. Tá? Abolição da propriedade, abolição do dinheiro. Então, tudo é de graça, você não recebe pelo que você faz, mas você não paga nada pelo que você quer. Economia de doação, isso chama-se economia de doação. Aliás, é interessante, não sei se tem economistas aqui na plateia, mas há um equívoco muito grande em estudiosos de economia, que é o seguinte: economia não é a ciência do dinheiro, não é. Dinheiro é um acidente na economia, é um meio de troca. Mas não precisa existir dinheiro para haver economia. Economia é a ciência da produção e distribuição de bens. Como é que isso vai ser obtido? Como é que isso vai ser distribuído?
Isso precisa de ciência. Então, o anarquismo não abole a economia, abole o dinheiro, que é um aspecto da economia. Certo? Então você teria a chamada economia de doação, em que os produtos são doados, mas não trocados, é diferente. Porque a economia de troca, escambo, é troca. O dinheiro, a economia monetária, é usar o dinheiro como sendo um meio de troca. O dinheiro é um meio de troca. A economia de doação não é de trocas. É uma economia em que eu faço e dou. Não quero receber retribuição. Agora, que retribuição eu vou receber? Tudo que eu precisar me é dado. E eu não vou querer mais do que o que eu preciso. Então, por isso é que é um problema de mentalidade. Mentalidade o quê? Mentalidade não só de desprendimento, né, de honestidade a toda prova e de... como é que eu falaria? Você não pode ter luxúria, você não pode querer mais do que precisa. Você tem que ser comedido no que você pretende. Para que você pense assim, para o bem de todos, né, e felicidade geral na nação, eu tenho que me privar de alguma coisa, porque senão eu estaria prejudicando a coletividade. Gestão compartilhada. Gestão compartilhada é importante. Porque a gestão, na anarquia é a gestão. Você tem que construir uma ferrovia. Como é que você vai construir uma ferrovia sem uma gestão da construção da ferrovia? Só que essa gestão é compartilhada. Você não tem assim, é o que eles chamam de comitês ad hoc. Então vai fazer uma economia, uma ferrovia que vai ligar Viçosa até São Miguel do Ângelo. Então, por exemplo, aí já tem, né? Mas está desativado. Vai arrumar essa ferrovia. Então, pessoas vão ter que trabalhar, vai ter que ter engenheiros, vai ter que ter um monte de coisa, de gente que trabalha. Aliás, agora uma coisa interessante. Há certas atividades que, num sistema anarquista, deixam de existir. Vou fazer um parênteses aqui. Por exemplo, é claro que se não tem dinheiro, não vai ter banco, nem bancário, nem banqueiro, né? Nem contador, porque não tem dinheiro. Mas, por exemplo, faxineiro não precisa existir. As pessoas que trabalham num certo lugar fazem a faxina de onde elas trabalham. Por que o reitor não lava a privada do banheiro dele? Tranquilo, qual o problema? Todo mundo faz a faxina do lugar onde trabalha. Para que tem um faxineiro para fazer a faxina? Não precisa existir isso. Então, outras atividades assim, que eu chamo assim de atividade de serviço, porque você sabe qual que é a principal diferença entre esquerda e direita? Quando se fala esquerda e direita? Qual que é a principal diferença? O que realmente caracteriza esquerda e direita? O seguinte, a esquerda, vamos começar pela direita. A direita considera que as desigualdades são justas e necessárias. A esquerda considera que as desigualdades são injustas e que não precisam existir. A igualdade ou a desigualdade é que difere principalmente as concepções direitistas de esquerdistas. Então, as pessoas em geral direitistas, elas falam assim, mas não pode ser todo mundo igual, todo mundo rico, por exemplo. Por que não pode ser todo mundo rico? Por que não? Mas então quem que vai ser pedreiro, quem que vai ser lixeiro? Ora, por que o pedreiro não pode ser rico e o lixeiro não pode ser rico? Ou então não tem lixeiro. Para que tem lixeiro? Tem que coletar o lixo? Tem. O que faz? Sistema de rodízios. Cada dia uma pessoa vai ser, hoje eu vou ser o coletor de lixo, hoje o reitor vai ser o coletor de lixo, hoje o tal vai ser o coletor de lixo. Faz um sistema de rodízios, todo mundo entra de acordo. Não precisa ter alguém só para fazer aquilo. Tá? Então, esse é o gestão compartilhada. Empreendimentos específicos, ou seja, você não tem assim um governo que vai cuidar de fazer tudo que tem que fazer. Mas quando precisar de fazer alguma coisa, que vai precisar, fazer uma rua, fazer isso, fazer aquilo, então você vai ter um empreendimento específico. Vamos ter que construir uma certa rua. Então a coletividade que tem interesse na construção daquela rua
daquela cidade, vai formar um comitê, esse comitê vai gerenciar a construção daquela rua. Tomar todas as providências, e acabou a rua de ser construída, dissolve-se esse comitê e não existe mais esse comitê. Não precisa ter uma secretaria de obras para fazer ruas. Cada empreendimento específico seria feito por um comitê especificamente criado para fazer aquilo e dissolvido quando aquilo acabasse de ser feito. Então não tem um secretário de obras, não tem nada disso. Outra coisa, características. Habitações comunitárias. Uma das coisas que você já pensou como é que é uma falta de economia? Cada um tem uma casa. Cada casa tem a sua cozinha. Cada cozinha tem as suas panelas, seus talheres, seus pratos. E uma cozinheira para fazer a comida para aquela casa. Ora, isso é completamente antieconômico. Se você tiver habitações comunitárias, refeitórios comunitários, lavanderias comunitárias, tudo comunitário, para cada conjunto, por exemplo, de 500 pessoas, você tem uma habitação lá com alojamentos comunitários, tudo comunitário, refeitório, e pessoas são designadas por rodízio. Hoje você faz a comida, hoje você lava os pratos, e vai ter muito menos prato, muito menos, tudo muito, vai fazer uma economia enorme, tá? E ela fala, mas aí um dia eu quero uma comida diferente. Não tem problema, você quer uma comida diferente, você vai lá e faz. Não precisa, mas eu não sei fazer. Você vai ter um amigo que sabe. Você não faz essa comida para mim, não, que eu estou com vontade de comer esse negócio? Todo mundo é amigo. Transporte coletivo também, acabar com o transporte individual, automóvel, essas coisas. Atividades distribuídas, ou seja, é igual eu falei aqui, vai fazer a faxina, é distribuído, hoje vai ser você, vai ser tudo distribuído. Agora, essa parte que eu também é um pouco mais forte para algumas pessoas, é o que eu chamo de família coletiva. Não tem pai, mãe e filhos. Todos os homens são maridos de todas as mulheres são mulheres de todos que quiserem, não é obrigado. Você tem relacionamento amoroso e sexual com quem você quiser, você não é dono de ninguém. Você tem um namorado, mas esse seu namorado pode ter outra namorada, e você ter outro namorado, e se quiser fazer filho de quem com quem, à vontade. E os filhos, assim, todas as crianças são filhos de todos os adultos são pais de todas as crianças. Todo mundo cuida de todo mundo. Não é assim, esse é meu filho. Não, esse é uma criança aqui da coletividade que eu vou cuidar dela. Não precisa ter nome e sobrenome. Uma bobeira enorme. Não existe herança. Por que não existe herança? Porque não existem bens, quem vai deixar o que para quê? Tudo é de todo mundo. Então você não precisa ter sobrenome. Qual que é a sua família? O que interessa? Saber qual que é o meu sobrenome. É bom ter um nome para você identificar, senão fica difícil, né? Aquele, qual que tem um cabelo assim, um olho assim, que usa óculos, que tem, é gordo, é magro, é isso, é aquilo. Então, para evitar de ter que dar uma descrição total de quem é a pessoa quando você se referir a ela, atribui-se um nome a ela. Igual o índio. Os índios têm nome, mas não tem sobrenome. Não precisa ter sobrenome. Então essa questão do amor livre, que é uma característica da anarquia, é uma questão que às vezes fica um pouco assim, as pessoas ainda têm aquela noção de posse do amor. Quer dizer, o meu namorado é meu, eu sou dono dele, eu dona dele. Então não existe esse negócio de posse, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Então existem algumas exigências para você conseguir viver no mundo assim. Você tem que renunciar à preguiça, essa é a primeira coisa. Não pode haver preguiça. Preguiçoso é um réprobo. Então o preguiçoso tem que ser alijado. Assim, esse aí é preguiçoso, não dá nada para ele não, ele vai passar fome, ele vai fazer alguma coisa. Renúncia à cobiça. Não pode ter cobiça também, nem preguiça nem cobiça. Renúncia à posse. Não posso pretender que nada seja meu. Renúncia ao ciúme, no caso. O ciúme é um desastre. Mas não precisa ser na anarquia, não. Mesmo atualmente, é melhor renunciar ao ciúme. Espírito altruísta. Espírito altruísta é você querer o bem geral
acima do seu bem particular. Tá? Mas você acabará sendo beneficiado pelo bem geral. Disposição para o trabalho, que isso aí é mais ou menos a renúncia e preguiça, né? Você tem que estar disposto a trabalhar. Desprendimento, você doar o que você tem para os outros, inclusive o seu tempo, as suas ideias. Colaboração em vez de competição, você tem que colaborar. Não competição, colaboração, não competição. Solidariedade, né? Todo mundo ser solidário uns com os outros, todo mundo se ajudar. E tolerância. Tolerância em relação às diferenças. Porque vão haver diferenças. Não vai ser todo mundo padronizado, igualzinho. Né? Igual, uma vez eu li um livro de ficção científica que os seres do outro planeta vieram para cá e a primeira coisa que eles estranharam é que os humanos não eram padronizados, tinham mais alto, mais baixo, mais gordo, mais... Aí eles não podiam fazer veículos específicos para aquele tamanho da pessoa, porque cada pessoa era de um tamanho. Então eles acharam estranho isso. Bom, não apenas nós somos diferentes em estatura, em peso e uma série de fatores assim, biológicos, né? Mas também em concepções, em uma série de coisas. E a gente tem que ter tolerância. Para viver anarquicamente, você tem que tolerar. Agora, em consequência de você ter uma sociedade assim, estruturada, você vai ter a abolição de uma série de coisas. Abolição da polícia. Na anarquia não tem polícia. Agora você, mas e os criminosos? Mas é justamente porque não tem criminosos que não tem polícia. E por que não tem criminosos? Vamos pensar qual que é a razão para alguém ser um criminoso. Alguém vai cometer algum crime ou porque ele quer alguma coisa que não lhe pertence, mas na anarquia tudo é de todo mundo e nada é de ninguém, então não vai precisar de roubar porque é dele já. Ou um crime passional. Não vai ter crime passional também, porque você não tem... Ninguém é de ninguém também. Os relacionamentos... O que pode haver? É uma psicopatia, né? Um criminoso por causa de uma doença mental. Mas esse vai ser encaminhado para uma instituição hospitalar para tratar da doença que ele tem. Ele vai ser alijado do convívio social porque ele tem uma doença que seria prejudicial à sociedade. Mas eu não posso alijar, mas eu posso. Aquele pessoal que está tendo o vírus do ebola, eles não são alijados, não são isolados do contato com os outros, por quê? Senão os outros vão ficar com a doença também. Então tem que separar essa pessoa. Ele está infectado com o vírus do ebola, não pode ficar junto dos outros. Então esse cara é um assassino porque ele tem um problema na cabeça, ele não pode ficar no meio da sociedade, ele vai sair matando todo mundo por aí. Isso não é problema. Mas então você não precisa de polícia. Mas isso vai chegar a atingir um estágio. Como é que você não pode abolir a polícia? Chegar hoje, acaba com a polícia. Não. Como que a polícia vai acabar? Se você passar 100 anos e que não haja nenhum crime, você pode acabar com a polícia. A polícia vai acabar porque não vai precisar de existir, porque não vai haver crimes. Igual está acontecendo, eu acho que na Noruega, estão fechando penitenciárias. Por quê? Porque não tem gente para ser colocado lá, não tem criminoso que é preso. Não acontece. Então, para quem vai ter a penitenciária? Fecha. Entenderam? Abolição das Forças Armadas também. Você vai ter internacionalismo, você vai ter o mundo inteiro um país só, então não tem guerra. Abolição do sistema financeiro, uma vez que não tem dinheiro, então não vai ter bolsa de valores, não vai ter essas coisas, nem banco, nem nada. Abolição do sistema judicial também, advogados, juízes, para que isso? Não precisa, são atividades desnecessárias no mundo civilizado. Né? Economia pelo coletivismo, prosperidade equânime, quer dizer, num sistema assim você vai ter todo mundo igualmente próspero. E você vai poder aumentar muito a prosperidade. Porque no momento que as coisas são coletivas, e não sendo individuais de cada um, você pode fazer a riqueza ser criada e aumentada e distribuir para todo mundo, e todo mundo ser muito mais rico. Você vai poder aumentar a riqueza. E a garantia de sustento, quer dizer, ninguém vai precisar ficar preocupado, se eu ficar doente, se eu ficar velho, não puder mais trabalhar. Todo mundo vai cuidar de todo mundo, ninguém vai passar fome. Pode acontecer o seguinte, o cara é preguiçoso, igual eu falei, preguiçoso. Então,
Ele não vai para a cadeia, mas a sociedade vai criar uma pressão sobre esse preguiçoso, de modo a, de uma maneira, educá-lo para que ele deixe de ser preguiçoso. Está quase acabando, hein, gente? Daqui a pouco você... Bom, caminho para chegar lá. Tá, isso é muito bacana, mas como é que vamos poder chegar lá? Não agora, nem daqui a um minuto. Primeiro, pulverização do capital. Então, ao invés de você acabar com o capitalismo, você vai fazer o seguinte: vai tornar todo cidadão capitalista. Você vai pegar o capital de todas as firmas e dividir ela pelos empregados. Não vai ter mais trabalhador assalariado. Todo mundo é sócio da empresa e tem participação nos lucros. Então, ao invés de acabar com o capital, você acaba com o trabalho assalariado e divide o capital por toda a população. A população é toda capitalista. No momento em que o capital for... Então você acaba com os grandes capitalistas e todo mundo é pequeno capitalista. Isso vai levar a um momento em que você pode acabar com o capital, acabar com o dinheiro. Mas uma fase para chegar lá, muito mais eficaz, é justamente, ao invés de acabar com o capital, você acabar com o trabalho assalariado e transformar todo trabalhador em seu próprio patrão, sócio do seu empreendimento. Isso pode ser feito numa democracia através de leis. Leis que levem as empresas a darem participação do seu capital aos seus trabalhadores. Uma coisa gradual, não pode ser de repente, assim, pá. Mas se for insistindo até dividir, aí você acaba. Não tem carteira profissional, carteira assinada, Ministério do Trabalho, nada disso, porque todo mundo é patrão. Tá? Então, a abolição do trabalho assalariado. Empreendimentos comunitários. Você começar a fazer empreendimentos comunitários. Quer dizer, lá na sua rua tem um terreno vazio, vamos fazer uma horta aqui para todo mundo aqui da rua colher as verduras e distribuir para todo mundo planta, todo mundo colhe, não custa nada. Ou se custar, vai ser alguma coisinha à toa que vai, para começar, comprou semente, rateia entre as pessoas. Então começa a haver atividades comunitárias, por exemplo, você dá aula, tem meninos lá em volta da sua casa, isso eu faço na casa, dou aula de pré-vestibular de graça para o pessoal lá. Então eles não precisam fazer cursinhos, vão estudar de graça. Dispensa de trabalhos governamentais. Isso é interessantíssimo. Você vai dizer, furou um buraco lá na minha rua, tem que chamar a prefeitura. Não chama a prefeitura, conserta. Dispensa o governo para fazer as coisas, você mesmo faz. As pessoas da rua vão lá e consertam. Aposto que a prefeitura não vai lá desconsertar para poder consertar de novo. Ela vai até achar bom. Então, à medida que for sendo desnecessário haver prefeitura, porque as pessoas fazem o que a prefeitura tinha que fazer, vai chegar um ponto em que não precisa ter, aí vai dissolvendo aos poucos, né? Você vai fazendo as coisas que o governo deveria fazer por iniciativa própria. Atividades feitas de graça, né? O máximo possível. Você escreve livros, não vende, disponibiliza na internet para todo mundo acessar de graça. Você não vai ganhar com isso, mas todo mundo vai ganhar. Tá? E aí vem educação para a anarquia, educação para o comunismo, educação para a responsabilidade e educação para a cooperação. Isso as escolas podem fazer, mesmo no atual esquema. Não precisa ser escola da ponte. Mesmo no atual esquema, atividade, mas não pode ser assim, só falar, não. Vocês já ouviram falar que tem um negócio chamado temas transversais na educação, né? Já ouviram falar nisso, né? Ética, cidadania, educação sexual, sei lá mais o quê, ecologia. Só que isso aí fica largado de lado, as escolas não abordam. Por quê? Porque não tem a exigência de estar no programa da disciplina, de cair na questão na prova, por exemplo. No momento em que isso passar a ser uma exigência, que tem que o professor abordar aquilo, então vai abordar essas coisas, mas e abordar também a partir de práticas e não só de teoricamente, falou aqui, falou, está falando. Não, vamos fazer um trabalho aqui, tipo assim,
Ó, a nota da turma não vai ser a nota que você vai tirar. Nós vamos fazer um trabalho aqui e a nota vai ser a mesma para todo mundo, que vai ser a nota que todo mundo tirar no trabalho. Aí você falou assim, mas vai ter uns que vão ficar com preguiça, não vão fazer nada, e outros vão fazer, e eles vão ganhar a nota também? A princípio, sim. Mas, daí a pouco, esses que trabalharam e o outro ganhou a nota, vão pressionar aqueles lá, para que eles também trabalhem. E assim por diante. Educação para a cooperação. Responsabilidades também. A responsabilidade tem que ter consequência, né? Por exemplo, um absurdo, eu sou professor aposentado aqui dessa universidade. E eu já participei de uma comissão, eu sou membro da ASPUV, essa Associação dos Professores do Conselho Consultivo da ASPUV, e já participei da ASPUV em outras ocasiões. E quando houve, no tempo do Fernando Collor, presidente da República, ele criou o regime jurídico único dos funcionários públicos, que naquela época igualou militares com civis, agora já não é mais. Isso foi uma coisa boa que o Collor fez, apesar de ele ter feito várias coisas ruins. Isso não significa que quem é ruim é só ruim, nem que quem é bom é só bom. Pessoa ruim pode fazer alguma coisa boa, pessoa boa pode fazer alguma coisa boa. Bom, aí houve uma comissão para definir o plano de carreira do magistério superior. Eu fiz parte dessa comissão. Uma coisa que eu me bati e fui voto vencido. Eu acho que não pode haver estabilidade para o professor e para o funcionário público. Isso é o fim da picada. Porque aí, se o cara for negligente, ruim de serviço, ele passou no concurso, nunca mais ele vai mandado embora. E não pode. Professor ruim tem que ser mandado embora, porque é ruim mesmo. Tem que ser mandado embora. Tem esse negócio, continua porque já passou no concurso. Avaliação periódica, por exemplo, de 2 em 2 anos. Avaliação. E avaliação tem que ser, na minha opinião, através de 5 critérios, pelo menos. Pelos alunos, pelos seus pares, pela produção dele, em termos de trabalhos publicados, essas coisas, e aulas que dá, pelas chefias, e finalmente, uma que eu acho importantíssima, pelos egressos do curso que estão lá fora no mercado de trabalho. Ele vai dizer, aquele professor que eu tive, porque às vezes quando o aluno está aqui dentro, ele dá uma avaliação ruim para um professor mais exigente. Quando ele está lá fora no mercado de trabalho, ele vê aquele que é bom professor, porque ele me fez aprender. Então, esse avaliador, que já não é mais aluno da universidade, é interessante. Bom, essa avaliação teria que ser assim, abaixo de um certo número de pontos que o cara obteve, ele já vai ficar assim de sobreaviso. Na segunda vez, se ele continuar desse jeito, demissão. 2 avaliações seguidas insuficiente, está demitido. Eu propus isso, mas ele quase que me massacraram. Então, eu acho o seguinte, que a responsabilidade é importantíssima. E a responsabilidade tem que ser consequente. Ou seja, você não cumpriu com a sua responsabilidade, alguma coisa não vai ser boa para você. Você tem que ter a responsabilidade. Você vai passar fome, por exemplo. Bom, aqui então, isso aqui não adianta, é bibliografia, não só de livros e sites da internet, onde você, isso eu vou deixar depois para você, e eu vou também, isso que ele está filmando aí, eu vou passar no meu site, deixar disponível se alguém quiser. Mas, isso tem prazo até que hora, né? Tá, então nós vamos passar a uma sessão de perguntas, se vocês quiserem fazer, e se eu puder responder. Você montou um esquema aí, né? Se alguém chegou a escrever. Chegou a escrever aí? Recorda, por favor. Vou tomar uma aguinha aqui. Tem 2 sites aqui que eu coloquei mais embaixo que são muito interessantes. Não sei se vocês já conhecem.
que é o nodos50.org, não ouviu falar? No site anarquista. E tem também Oxente Anarquismo. Oxente. Aí, esse também é muito interessante. Agora, esses dois sites, eles são da vertente chamada mutualista. Mas é bom. São muitas perguntas, então fiz o sorteio aqui. Vamos lá. A primeira pergunta do Gabriel. Como explicar à sociedade o verdadeiro significado do anarquismo e conseguir que eles entendam que não é apenas uma ideia utópica, e sim algo possível de ser concretizado com a colaboração de todos? Uma vez que nós ainda não temos candidatos aí no horário eleitoral anarquistas, né, e vão fazer uso do tempo eleitoral para explicar o que é anarquismo, o único jeito é conversando mesmo, falando, dizendo, divulgando. Né? Eu falei que eu não posso ser candidato a político. O pessoal fala, por que você não entra para a política? Eu falei assim, porque ninguém vai votar em mim. Eu vou começar dizendo o seguinte, ó, não adianta me pedir nada que eu não vou conceder, porque eu não estou aqui para isso. Segundo, vai perguntar a você, eu falo assim, ó, eu sou ateu e anarquista, para começar. Então, metade dos votos não vão ser dados para mim. Então não adianta. Mas o que tem que fazer é divulgar. Divulgar, conversar, escrever na internet, você faz parte do Facebook, disso, daquilo. Põe links para lugares anarquistas, em que as pessoas que vão ver o seu Facebook lá, ele pôs isso aqui, deixa eu lá ver o que é, coisa e tal. E vai falando com o seu pai, sua mãe, que às vezes os pais e mães eles são mais difíceis de ser convencidos de que isso seria uma coisa boa e não uma coisa ruim. Principalmente essa de você ter a sua filhinha ter 2 namorados simultâneos. Nossa, isso é imoral. Ele fala assim, é imoral sim. O que está errado é a moral. Não é o fato de ter 2 namorados. A moral é que está errada. Tá? Então, nem sempre a imoralidade é uma coisa ruim. Aliás, se vocês visitarem meu site, eu vou escrever o link aqui. Vocês vão ver que tem muita discussão entre ética e moral, né? Você até outro dia também. Há uma grande diferença entre ética e moral e as pessoas confundem. Moral é uma disciplina normativa pela qual a sociedade, não existe moral individual, a minha moral, não existe, moral é da sociedade, pela qual a sociedade diz o que é permitido e o que é proibido. Moral é, isso aqui pode, isso aqui não pode. Agora, ética é uma disciplina filosófica, não é normativa, que estuda o que é o certo e o errado, o que é o bem e o que é o mal, em termos de humanidade. A moral, ela deve prescrever o que a ética conclui que seja certo e errado. Ela diz o que é certo é permitido, o que é errado é proibido. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a moral proíbe algo que não é errado e permite algo que é errado. Então, quando a moral não estiver de acordo com a ética, é dever de consciência contrariar a moral. E, de uma maneira escandalosa para todo mundo ver que está fazendo aquilo que está discordando. Isso é a desobediência civil. Eu não pago imposto, vou para a cadeia, mas não pago porque esse governo não merece que eu dou o dinheiro para ele. Então, eu declaro que não vou pagar, e não vou pagar, e vou para a cadeia por causa disso. A desobediência civil tem que ser também ter consequências. Você tem que estar disposto a ser preso, ou até ser morto. Por isso que eu digo, hoje eu li uma reportagem aí no jornal desse último que saiu aqui, Viçosa, de que os juízes soltaram certos malfeitores aí que a polícia prendeu. Assim, o juiz é que tinha que ser preso, porque os juízes são borra-botas, eles estão com medo desgraçado de ser morto, então solta os criminosos. Tem que perder o medo de ser morto e manter o cara preso. O cara é um criminoso lá, a polícia custou a prender, o juiz vai e solta.
esse juiz tem que ser preso. Agora a pergunta do Roger. O senhor não acha que o anarquismo toca a utopia quando consideramos que a mente humana evolui perante a competição entre indivíduos? A meu ver, a competição é intrínseca ao ser humano, biologicamente falando. Mas a civilização está aí para contrariar os instintos. Nós somos civilizados porque nós contrariamos os instintos. A competição é instintiva, a civilização a abole. É isso aí. É utópico? Sim, utópico por enquanto, mas é possível conseguir se você contrariar o instinto biológico de querer competir e vencer. Assim é que a civilização se construiu, contrariando os instintos. Uma pergunta do Vitor. Você já leu a Desobediência Civil de Thoreau e A Alma do Homem sobre o Socialismo de Oscar Wilde? Se sim, comente e discuta a respeito. A do Thoreau já li, já tem tantos anos que eu já nem lembro mais. Mas o Thoreau, ele justamente era esse, do que não pagava o imposto e coisa e tal. E ele foi preso mesmo, né? Essa é uma atitude interessante, mas a pessoa tem que ter coragem, né? De se expor à sociedade que normalmente vai contrariar, assim, vai dizer que não, você está errado, não sei o que, não sei o que. E a pessoa pode levar certas desvantagens em ser contrário ao que tudo está estabelecido. Por exemplo, uma coisa que é muito... Quando você diz que é ateu, tem um monte de gente que fala, nossa, você é uma pessoa do mal, você é uma pessoa desonesta, você é uma pessoa malvada, não sei o quê, porque você não acredita em Deus. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você se afirmar ateu, por exemplo, principalmente perante a família, às vezes é complicado, né? Porque vai criar certos dissabores. Mas esses livros, esse segundo livro que ele falou, eu não li ainda não. O que eu tenho a dizer é isso, alguém tem que tomar a iniciativa de ser, vamos dizer, ser ferrado e contestar o que está por aí. Mas você vai levar um prejuízo desgraçado. Vou, mas é isso que eu quero. Pergunta do Matheus. Como mensurar o déficit de conhecimento e de liberdade causado, vamos dizer assim, pelo mártir da humanidade, que são as morais e os costumes impostos pelas instituições religiosas? Como despertar esse sentimento de não governo em uma sociedade cada vez mais acomodada e não pensante? Observação. Com essência, quando digo instituição pedagógica, pois ela é comumente viável para outras instituição no geral. Bom, deixa eu pedir uma coisa assim, né? Mensurar. Essa questão da mensuração desse tipo de coisa não é muito simples mesmo, não. Mensurar a ignorância, no que diz respeito assim, a esse tipo de coisa, né? De considerar que possível haver anarquia, aí eu teria que ter algum cientista social que bolasse algum tipo de questionário que fosse aplicado, que pudesse mensurar. Mas eu, assim, a princípio, não saberia dizer qual tipo de pergunta que tem que ser feita para verificar se de fato a pessoa e fazer uma amostragem. Mas isso é um projeto que cientistas sociais, e vocês são cientistas sociais, pelo menos eu acho que estão pretendendo ser, podem fazer, né? Não é só sociólogo que poderia fazer isso, historiador também. Aqui o curso de história aqui é licenciatura ou tem bacharelado? Os dois. Então vocês podem ser professores de história ou historiadores, não é isso? Então os que forem ser historiadores podem pretender fazer uma pesquisa histórica sobre a conscientização da população
em relação a temas políticos e econômicos. Isso é uma pesquisa que pode ser feita. Arranja o dinheiro para financiar e faz. Mas eu não saberia dizer como fazer essa mensuração. Pergunta do Tomás. O que aconteceria se após a instituição de uma sociedade anarcocomunista mundial surgisse alguma forma de resistência, como uma rebelião armada à estrutura social vigente? Bom, bem, o que acontece é o seguinte: primeiro que essa sociedade anarcocomunista mundial, ela não vai surgir de repente, né? Como eu falei, ela é uma culminância de uma evolução. Mas mesmo, né, vocês já devem ter lido o Admirável Mundo Novo, né? Aí você pode ter resistências. Se bem que o Admirável Mundo Novo foi algo imposto. E a anarquia não pode ser imposta. Se surgir alguma resistência, o que vai ser preciso acontecer? A população se organizar para conter essa resistência, de uma maneira que se organiza para fazer um empreendimento qualquer. As pessoas se organizam para construir uma ferrovia, se organizam para construir uma usina hidrelétrica, se organizam para fazer isso ou aquilo, será? Então se organizam para conter uma dissidência ao sistema que estaria vigorando. Então tudo tem que ser de uma forma espontânea e harmônica, né? Esse é uma das características da anarquia, tudo é espontâneo, certo? Tudo as pessoas se juntam, fazem, vão fazer negócio, mas não tem assim, tipo assim, vamos criar uma organização anarquista. Isso é bobeira. Não tem organização com estatuto, com diretoria, com não sei o que, não sei o que. Bom, então não é mais anarquista. Se for anarquista, não tem diretoria, não tem estatuto, não tem mensalidade, não tem nada disso. Pergunta do Water. Como seriam feitos os controles de quem trabalhou ou de quem é preguiçoso em uma sociedade anarquista comunista? Isso é fácil. Pela observação direta. Preguiçoso, você está vendo lá, ele não faz nada. Você não precisa ter esse tipo de coisa. Livro de ponto. Isso não precisa. Por exemplo, se você vê o caso da escola anarquista. Como na escola anarquista não tem classe, turma, não tem hora do aluno chegar, não tem hora do aluno sair, a escola fica aberta, por exemplo, desde de manhã cedo até a hora que a pessoa vai dormir, e os alunos vão lá, entram em contato com os professores, consultam computadores, biblioteca, fazem os seus trabalhos, mas não tem a aula, e não tem que chegar naquela hora, não precisa ter uniforme. Os professores estão lá por conta, mas ele não tem a hora que ele tem que chegar, nem a hora que ele tem que sair. Então, quem trabalha em uma coisa, o conjunto dos que trabalham lá, há uma coisa interessante em todos os sistemas anarquistas propostos, é o seguinte: tudo é feito através de comitês e reuniões, digamos assim, em que as pessoas que vão trabalhar vão reunir, vão ver como é que nós vamos fazer, vão distribuir as incumbências, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. Então, nessas reuniões, tem um fulano de tal ali que não faz nada. O que vamos fazer com ele? Faz frita na manteiga, por exemplo. Sei lá. Então, ele não vai ganhar isso, não vai ganhar aquilo. Passa um sabão nele, coisa e tal. Ele é reincidente, não faz nada, continua preguiçoso. Vai ter que ser excluído, vai para outro lugar, não vai trabalhar. Mas não precisa ter assim um controle oficial, tá? Você fala assim, mas assim é muito bagunçado, assim não vai saber. Não, vai saber. A organização e a ordem não precisa ser tipo assim, contábil. Trabalhou tantas horas, não sei o que, tem que trabalhar tantas horas. Às vezes um cara que trabalha menos horas produz mais do que quem trabalha mais horas. Esse negócio de horas que trabalha também não se define muito bem. Pergunta do Cristo.
ficariam as diversas formas de manifestação cultural no anarcocomunismo? Essa diversidade seria absorvida pela uniformidade de pensamentos e comportamentos? Mas não há uniformidade de pensamentos e comportamentos. A diversidade existe tranquilamente, cultural de pensamentos. Você não tem assim, tem que ser assim, é assim. Aquilo tudo é uma coisa espontânea que as pessoas fazem porque chegaram à conclusão que assim é que é bom fazer. Um pode querer ser de um jeito, outro pode querer. Por exemplo, eu falei negócio de amor livre, que o marido pode ter várias mulheres, uma mulher vários maridos. Pode, se quiser, mas não quer dizer que tem que ter. Se quiser ter uma mulher só, pode ter uma mulher só também. Se quiser criar o próprio filho, pode criar o próprio filho também. Não existe assim algo que é assim que tem que ser, é determinado, tem que ser desse jeito. Tá? Isso é a característica fundamental de uma sociedade anárquica, vamos dizer assim. É a liberdade de expressão do pensamento, de expressão artística. Tudo qualquer coisa que você quiser fazer, pode fazer. O que você não vai poder fazer, porque seria impedido, é tudo que prejudique os outros. Agora, esse negócio de prejudique realmente causa um dano, né? Você fala assim, eu vou fazer um teatro em que as pessoas vão dançar peladas. Isso não pode. Por que não pode? Em que estaria prejudicando alguém? Está prejudicando a educação das crianças. Por que crianças não podem ver adultos pelados? Por quê? Seus próprios pais, por exemplo? Qual o problema? Isso é só uma questão de costume. Então, esse negócio de dizer que o que prejudica, o que não prejudica? O prejudica tem que ser assim. A realidade é que causa um dano mesmo. Né? Não assim, só porque acho que não é bom isso assim. Não tem problema. Por exemplo, um ponto polêmico aqui. Liberação das drogas. Liberação das drogas. Na minha opinião, pode ser liberado qualquer droga, para quem quiser fazer o uso que quiser. Responsabilidade dele. Se ele quer se suicidar, deixa. Inclusive o suicídio é livre. Pode suicidar à vontade. Então, quer fumar? Eu sou completamente contra o fumo, porque meu pai e minha mãe morreram por causa de cigarro. Minha mãe morreu de enfisema com sofrimentos atrozes. Então, quando eu vejo alguém fumando, eu vaticino ter uma morte terrível. Espero que isso aconteça contigo, porque você está fumando. Não sei se você fumou, só então, assim, eu acho que cigarro não deve ser fumado. Mas não quero dizer que deve-se proibir o cigarro. Não. Quem quiser fumar, que fume. Quem quiser comer veneno, que come. Quem quiser tomar droga, que tome. Problema dele. Tá? Eu acho que você não pode querer controlar a pessoa. Você pode isso, você não pode isso, você pode aquilo, você não pode aquilo. Pergunta do Eduardo. Como no exemplo do preguiçoso, o indivíduo estaria sujeito a um julgamento social? Assim sendo, como o senhor acredita que seria possível conter tantos pensamentos e sentimentos primitivos? Apenas através da educação ou criando um ser humano que tenha um pleno julgamento das outras pessoas? Bom, criar esse ser humano é justamente através da educação. É através da educação, sim, que vai se levar as pessoas a terem responsabilidade, a não serem preguiçosas. E a educação, mesmo a educação anarquista, ela tem que ser baseada num fato interessante. Vocês já viram um filme que tem, chama Super Nanny? Já? Que é uma babá que pega umas crianças super levadas da breca, completamente descontroladas e faz elas ficarem comportadinhas. Então, isso é um sistema que é o reflexo pavloviano. Quer dizer, o prêmio e o castigo, no caso da educação, eles são parte integrantes. Quer dizer, você vai ser
Você não vai mandar, nem vai punir no sentido assim, mas você vai assim, se você está fazendo coisas que são boas, você vai ser beneficiado por isso. Se você está fazendo coisas que são prejudiciais, você vai ser prejudicado por isso. Então essa é uma forma de criar, igual treinar um cachorro. A criança é um cachorrinho, vamos dizer assim. Você vai treinar um cachorrinho, é a mesma coisa que treinar a criança. Então, é justamente pela educação que você acaba com a preguiça. Agora, a não ser que essa preguiça seja de origem, por exemplo, hipotiroidismo, aí é um tratamento médico, certo? Essa pessoa é preguiçosa porque não tem hipotiroidismo, não tem que fazer um tratamento. Mas a sociedade, ela vai julgar em grupos, não é? Você vai ter aquele negócio, quem trabalha numa coisa, moradores de um conjunto habitacional aqui, eles vão ter as suas reuniões. Esse aqui não quer fazer a faxina. Então, vai ser demonstrar, não, você não está fazendo a faxina? Não, como é que é? Você quer? Hoje você vai ficar sem comer porque não fez a faxina. Por exemplo, era a sua vez de fazer faxina em algum lugar. Certo? Então, o controle é localizado em grupos. Não é assim, tem um juiz lá que vai julgar se o cara é preguiçoso. Pergunta do Matheus. O senhor disse que é preciso tornar o governo desnecessário. É preciso também tornar as empresas desnecessárias? O faça você mesmo é uma ação em direção à anarquia? Bom, aí depende. O governo é desnecessário. Agora, os empreendimentos, há certos empreendimentos que são continuados. Quer dizer, eu falei, construir uma hidroelétrica. Não, isso é uma coisa que você constrói, depois acabou, está pronto. Mas manter a hidroelétrica funcionando é um empreendimento continuado. Então tem que haver alguma, que eu poderia chamar de empresa, mas o nome não importa, mas alguma coisa que cuidasse de manter aquela usina hidrelétrica funcionando. Teria que estar sendo mantida, então as pessoas iam ter que ter. Mas esse faça você mesmo também é realmente uma boa ideia. O máximo que você puder fazer, sem precisar de pagar ninguém para fazer, nem pedir ninguém para fazer, mas você mesmo fazer, você faz a sua comida, você costura a sua roupa, você faz o máximo possível, um caminho para a anarquia. Tá? Essa autossuficiência, não precisa de... que eu falei, você fez um buraco na rua, chama os vizinhos lá, vão consertar o buraco. Não precisa chamar a prefeitura. E assim por diante. Várias coisas. Mas há certas atividades que vão requerer a existência de uma empresa que fique permanentemente ali. O que acontece é o seguinte, essa empresa não vai ser uma empresa que você tem empregados fixos, com carteira assinada, um patrão, um dono, um negócio assim. É um grupo que se mantém ali para manter aquilo. Uma fábrica de automóvel, por exemplo. Vai ter uma fábrica de automóvel. Vão existir automóveis, mesmo que não existam automóveis particulares, mas você pode ter, né? O ideal é que você tenha o máximo possível de transporte público, bondes e coisa e tal, mas às vezes há certas necessidades que vão requerer um deslocamento emergencial, tipo assim, ficou doente, tem que levar no hospital, de repente, não pode esperar, ou vamos chegar, coisa e tal. Aí, você pode ter veículos individuais, mas não particulares. Então vai ter fábricas. Mas mesmo assim, fábrica de trem, fábrica de avião, fábrica de não sei o quê, e lá você vai ter que ter pessoas trabalhando. E alguma coordenação, alguma gestão. Só que essa gestão não é assim, eu sou o dono, eu que mando. As próprios trabalhadores é que entre si vão, esse aqui vai ser o administrador disso, porque ele é o que tem a competência de fazer isso, certo? Pergunta do Rafael. Quais são, em suma, os pilares da ideologia política atual que, ao serem destruídos, poderiam tirar o anarquismo da utopia? Bom, para você chegar ao anarquismo, eu falei várias coisas que você tem que fazer. Agora, em relação à estrutura política que nós temos agora, vamos dizer assim,
república democrática, o que a gente podia ir acabando nas repúblicas democráticas? Primeiro, a simplificação governamental máxima possível. Tá? Então, o Brasil tem um montão de ministérios, reduz isso para menos da metade. Funcionalismo público também reduzindo ao máximo possível. Por exemplo, imposto, reduzir o imposto para que as coisas sejam feitas pelas próprias pessoas. Em suma, diminuir o tamanho do Estado, né? Porque aí, até ele ser abolido, ele já é menor. Diminuir o tamanho do Estado. Nós temos aí, por exemplo, Câmara e Senado. Para quê? Acaba com o Senado, basta a Câmara. Não precisa de Senado. Por exemplo, e outras coisas desse tipo. Reformas políticas nesse sentido, reformas estruturais para diminuir a ação do Estado. Você fala assim, privatização? A privatização, ela é boa nesse sentido, para o anarquismo. Quer dizer, o governo não ser quem faz as coisas. Agora, tem algumas atividades que, na minha opinião, enquanto não existe o anarquismo, é bom que sejam feitas pelo governo. Né? E algumas não tem como não ser feitas. Por exemplo, a emissão de moeda, enquanto existir moeda, se não for pelo governo, vai virar uma coisa caótica. E você vai ter cada um emitir a sua moeda. Né? Então não há como ter emissão particular de moeda. Outra coisa que também, por enquanto existe moeda, o governo tem que emitir. Mas polícia e forças armadas, enquanto houver forças armadas, porque tem outros países que podem guerrear com a gente, não pode ser também privada, polícia privada, porque a polícia privada ela vai defender o dono da polícia privada. Então a polícia, enquanto existir, tem que ser do governo, e a exército, enquanto existir, tem que ser do governo. Da mesma maneira, a representação diplomática, né, tem que ser do governo, mas tem mais duas que eu acho que deveriam ser do governo, que é saúde e educação, enquanto existir governo. Ou seja, não existir absolutamente escola particular e nem medicina particular. Só a estatal. Só o SUS. Não interessa o quão rico que você seja, você só vai ter o SUS para se tratar. Não interessa o quão rico que você seja, seu filho vai ter que estudar na escola pública, porque é a única que tem. Aí, a escola pública vai ficar boa. Né? Mas a tendência é que isso acabe. Mas esse sistema dicotômico que nós temos, escolas privadas e públicas, por enquanto, na minha opinião, não é bom. Não é bom. Ou então você ter assim, você ter só escola particular ou só escola pública. Mas aí, havendo só escola particular, o governo teria que ter um controle sobre a qualidade do ensino delas bem rigoroso, o que atualmente não tem. Escolas públicas, escolas particulares que são boas porque elas querem ser. Mas se ela for ruim, não tem problema nenhum, o governo não vai achar ruim dela ser ruim. Tem escola particular péssima, tem escola particular boa. Mais alguma pergunta? Gente, quem quiser saber mais sobre o trabalho do professor Ernesto na internet, é só digitar no Google Viçosa, anarquismo, algumas palavras-chave. Eu tenho um site, www.ruckert.pro.br. Então, se você entrar na cidade da ruckert.pro.br, você tem lá os links para o ES, por exemplo, e outras coisas, meus blogs, e outras coisas que pode ser. E aí eu vou passar essa transparência também, e do que ele filmou ali. Vou passar aqui. Então, gente, eu queria agradecer a presença de